Eu tinha sendo direta. Eu quero processar pelo estar usando, ou seja, usou seu nome, como o senhor está falando, que não foi você que escreveu, que não foi você que falou. Então eu quero abrir um processo de calúnia e defamação, né? Que estão usando, colocando eu como homofóbica. Ou seja, está falando que eu me incomodo com pessoas trans, e fui chamada por homofóbica pelo Lucas da Ismades. Então, eu quero sobre os dois, eu quero abrir o processo contra o Lucas, que é da SMAD, que é do Centro Social, que é ele que faz o contato entre nós e a SMAD. Então, tudo que eu puder fazer denúncia, falar alguma coisa, é com o Lucas. Ele que é ponto de intermédio, né? Então, ele me chamando ali de homofóbico. Então, eu quero abrir um processo, né, contra o Lucas, colocando homofóbica e essa documentação aí. Inclusive, está falando que eu não estudava dentro da USP. Inclusive está falando que eu estudava, todo mundo sabia que eu estava estudando, está falando nesse documento que eu não estudava. Então, ou seja, tem várias calúnias aí. Está escrito ali, ó, que eu não estava, a Rosana falou, pega aí que está escrito, só você ler novamente aí. Não, então leia ali, o que está falando sobre, porque o que está falando sobre a faculdade aí? Não, então você não está com o mesmo que eu, que está falando sobre a faculdade. Esse aqui, que é o que você disse que eu falei, não está mais. Não, sim, está escrito sobre a faculdade. Você pode puxar para aqui, por favor? Esse daqui é que eu mandei para você por e-mail. Esse auxílio mandou, eu vou pegar esse auxílio.
Então, é sobre essa questão da limpeza também. Eu não estava reclamando, eu reclamei se somente eu fazer. Inclusive que eu propus, fui lá e limpei tudo. Tem uma coisa que é o que eu falo, tem uma coisa que é o que eles colocam no papel que eu falei. Como eu te disse, se você não... Não, por isso eu tô querendo... Por isso mas é por isso que eu tô falando. Você não falou, então... Eu não falei, esse documento não é assinado por mim, são relatos de uma reunião. Então, mas eu quero saber aquilo que você realmente passou. Foi dia 17 de novembro, eu faço inúmeras reuniões com populações consumidores, muitos casos. Eu falei as coisas que eu tinha escrito aqui. Você reclamava da limpeza? É verdade. Sim, exatamente. Estava sendo usado como escrava. Você reclamava que as pessoas se trocavam no quarto? É verdade também. Isso, e todas. Isso que eu levei pra lá. E aí, nesse dia, eu falei, olha, eu entendo, e é verdade, eu entendo, eu vou reafirmar isso pra você, que você precisa de uma coisa, porque essas situações todas que você traz, me parece que te geram bastante sofrimento. Eu acho que você precisaria de um acompanhamento psicológico, médico, assistencial, você nunca aceitou. Não, porque pra mim é problema de justiça. Porque pra mim não é problema psicológico. Você acha isso, pra mim é problema de justiça, de cumprimento de lei. Problema de direito. Não, eu estou dizendo assim, para mim, eu estou aqui buscando a questão do direito, da justiça. Nosso atendimento é multidisciplinar, o direito não resolve. O direito tem os seus limites. Não, mas a lei nunca foi cumprida. O problema é, cadê? É que você precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Não, então eu preciso de uma psicóloga para entender que eu não posso ficar perto, para mim poder aceitar que as pessoas fiquem peladas na minha frente. Não é isso que eu estou falando. Então, pronto. Você precisa de um atendimento multidisciplinar, que o direito não vai resolver todas as suas questões. Vai sim, vai resolver o lugar de moradia. Eu quero um lugar que eu seja respeitada, que as regras sejam respeitadas. É simplesmente por isso que eu estou aqui na Defensoria Pública. É simplesmente. Não, aqui me fala do limite do direito que não vai resolver o meu problema. Você explica aí, Fernanda. Outra coisa, antes de você sair daqui, eu pedi que a parte mais principal, que é para eu poder abrir o processo, que a parte principal era para eu poder apresentar o TCC e eles darem a nota. Então, lá está, lá no que você pediu, está ali como se eles quiserem, como que se fosse só um... Não, mas a questão é... Eu fiz você ler comigo. Não, sim, Eu estava presente em testemunhas, inclusive, você foi lá, te mostrei o processo. Então, mas você falou que estava... Mas eu olhando ali o processo, eu saí daí, não estava pronto, só depois eu termino, porque não dava tempo. Ok, não, foi mudado depois, Fernanda, foi mudado. Ok, eu não vou bater em cima dele, eu vou bater para resolver, Fernanda, eu estou batendo para resolver. Parece, assim, todas as coisas que eu falo, você fala que eu não falei, ou que eu falei errado, que o pedido não foi isso. Então, a questão, eu vou falar da faculdade, que eu preciso... Obrigada de vários pedidos da faculdade, eu encaminhei, você tem todas as negações que as pessoas não queriam nem entrar nesse processo. Eu falei, tá bom, vou entrar nesse processo, ir com você inicial, te mostrei os pedidos que eu ia fazer, falei que não depende de mim se vai ter o trabalho ou não, eu fiz reunião com a faculdade, lembra que eu te contei? Mas não é sobre isso, Fernanda. Eu estou falando que é o pedido central, o meu pedido central, que a abertura desse processo, Foi para fazer a nova banca. Então, E a indenização, era isso que a gente conversou. então, porque assim, exatamente, porque assim, que eu estou entendendo naquele processo lá, por isso eu estou querendo esclarecimento. Porque o processo central, para mim, o principal, é lógico, o danos nunca vai voltar, que é a parte financeira, porque para mim isso daí é uma merreca. Mas eu não vou julgar, porque é o que né, que está ali. Mas, ok. A parte principal é o meu TCC, é o meu TCC, entendeu? Ou seja, para o juiz julgar, porque assim, isso, que a parte principal desse processo é solicitar para que seja feito corretamente. Corretamente. Então, porque é isso que eu quero que me esclareça, que seja claro, me esclareça, que eu não gosto de direito, quando eu falo assim, mas você não pediu isso. Porque que eu li ali, eu estou dizendo que eu li como leiga, estou dizendo que eu estou lendo como leiga, não como, né, que eu não conheço, que eu sou leiga, é que há um processo de danos moral, né, que eu li como leiga, que eu não entendo direito, para esclarecer sobre isso, que eu entendi que é um processo de danos moral, e se a faculdade puder... É o caso, sim. Não, então não é isso, porque para mim... Porque já te aprovaram,
Foi toda aquela discussão que você está aprovada. Então, E a Bianca, na ilegalmente. estudou toda, Não, então é isso que eu estou reclamando. estudou toda a normativa e descobriu que não é obrigatório ter banca de TCC. Então, Mas não teve avaliação. Mas não teve avaliação, nem existia. assim, Rosana, eu já fiz esse inicial, eu escrevi todas as provas que eu tinha. A gente olhou se era obrigatório ter uma banca. A normativa do MEC, não obriga a ter uma banca. Então, mas não teve nem TCC, eles não avaliaram, é um crime. Eu escrevi que você fez tudo que está. Sim, eu vi que está escrito, eu vi no processo que está escrito. Assim, eu realmente, Rosana, eu sinto que eu não consigo te atender. Assim, eu te peço muitas desculpas, eu não consigo te atender, porque o que eu falo, você não acredita. Não, eu vi que está no Você processo. leu tudo que eu escrevi. Então. Agora, dizendo que eu falei uma coisa que eu não falei, quer dizer, eu escrevi ali na sua frente, você foi lá no núcleo, na liberdade. Não, você não leu. Não, você leu algumas coisas e identificou, porque eu cheguei atrasada naquele dia, eu concordo. E depois ficou de colocar. Acrescentei, lembra? Você me mandou acrescentar. Não foi todo o dia geral, não foi, ô Fernanda. Mas eu também me coloco. Satisfeita, você pode fazer uma reclamação contra mim. Você acha que você é melhor? Eu estou aqui buscando o direito e a justiça, porque é a questão da minha vida. E eu falei, o ponto principal, não foi nem, vamos colocar, não precisa fazer banca de TCC, não foi avaliado, não existia projeto. E a outra, não existia. Então, isso tem que, não existia projeto quando jogaram a nota. Você está feito. Você tem satisfeito, você pode fazer uma reclamação contra mim em relação a isso. E o pendrive que foi, a minha falou assim, que não, o pendrive que eu trouxe aqui e dei aqui para vocês dos áudios, que eu falei que eu gostaria que incluísse no projeto, lá nesse processo. Não, mas o áudio, o pendrive eu trouxe aqui na defensoria. Isso. Então, quem é que tem aqui? Porque, ou seja, não se joga nenhum, né, dentro dessa gravidade. Eu gravei uma live, inclusive, eu entregando esse pendrive aqui dentro. Isso, não foi para você, mas eu falei para você falou que teve acesso Então, não só no YouTube. E, inclusive, na reunião que nós tivemos online, aquela primeira reunião online, lá na Defensoria da 32 da Liberdade, eu perguntei para a Fernanda, para a Morena, e aí eu falei, você ouviu os áudios? Ela falou que ouviu. Então, quando estava com você na época, como você vai falar para mim também que não pegou o pendrive se eu pedir para você ver? Não, mas e os áudios? Para poder abrir o processo, para poder provar? Porque é o principal que eu pedi para poder ouvir o áudio. Porque era um do principal para poder montar a peça do processo. E foi falado que você ouviu o áudio. Que inclusive na reunião que estava sendo gravada, que você estava na sua casa, que a Fernanda estava ali, ela falou que ouviu os áudios para poder montar a peça inicial. Isso. Então, cadê Então, mas você não ouviu os áudios, que são as provas? Você falou que ouviu os áudios, que são a prova. Como que você ouviu os áudios das provas? Tudo que ela tinha de prova no DOF foi que ela me passou. É assim que a gente trabalha aqui na defensoria. Por óbvio, eu não olho todas as pessoas. A estagiária, a Fernanda, estava me ajudando no caso, ouviu todos os áudios e me passou, e eu fiz com base no que ela me passou. Foi isso que eu fiz. A estagiária me auxiliou nesse caso, a Fernanda, a estagiária que me auxiliou. Sim, você falou que você falou. Ela que ouviu tudo, ela assistiu seus vídeos, ela foi comigo na reunião, ela estava acompanhando o caso comigo, foi ela que me ouviu isso e me passou. Eu, pessoalmente, não ouvi, mas a Fernanda, que é estagiária da defensoria, e assim que a gente trabalha, os nossos estagiários não conseguiam, não tem nada. Não, sim, você não consegue fazer tudo, eu entendo. Não tem nada que me obrigue a escutar pessoalmente um áudio. Eu posso passar essa tarefa para o Não, sim, eu também eu sei que você não. Isso, eu sei que você não tem o tempo de. Eles fazem várias coisas para mim. Então, não. Ok, para mim é natural, você também não consegue, dentro da sua demanda, fazer tudo. Para mim, eu acho isso super natural. A Fernanda ouviu e falou para mim. Eu ouvi os áudios da Rosana, eu acreditei. Então, é por isso que eu estou dizendo, só que assim, a pessoa lá, que eu até achei que fosse defensora e não é uma psicóloga que me atendeu na Liberdade, lá na 32, que eu achei que eu estivesse falando que fui ali para poder falar com a defensora pública, e ela falou assim, eu posso mandar o áudio para colocar como prova para ela poder continuar ali no... Eu vou verificar isso aqui internamente, tudo bem? Onde está o áudio, por que não chegou para ela? Ok, aquela... Eu posso fazer isso não tem problema nenhum, vou verificar. Então, porque assim, a questão em cima,
É bater, porque o áudio, ele prova. O áudio também é uma... Primeiro, eles não têm, como eu falei, eles não têm um projeto, não foi avaliado. Então, porque, Você já falou tudo que era necessário para ter uma equação, assim. O que eles vão falar, o que você vai falar, isso vai ser discutido agora. Então, mas por isso eu estou dizendo, é essa questão da discordância que eu falei, né? Que eu li ali porque você falou, não, estamos pedindo isso. Então depois eu lendo como leiga que você acabou de falar, né? Que não foi, que se não, que deixa quieto. Sim, mas ou seja, que... Pode continuar. Eu falei deixa quieto, eu falei que a gente olhou e regulamenta processos de aprovação. O MEC existe, o Ministério da Educação. Eles não têm nenhuma norma que indica que precisa ter um TCC para finalizar o curso. Isso é uma opção da faculdade. Por isso que eu coloquei daquela maneira, porque eu não posso exigir da faculdade uma coisa que nem o Ministério da Educação exige. Eu fui atrás dessa normativa para fazer o seu processo e descobri que não é obrigatório ter pergunta de TCC. Por isso que eu coloquei... Mas o TCC... Por isso, não é necessário. Não, vamos colocar... As faculdades têm uma liberalidade para decidir como aprovar as pessoas. Isso é variável. Isso a gente olhou a normativa da educação. Eu não posso exigir uma coisa que a norma não precisa ser nenhuma norma que faz. Você precisa ter... Os professores se reuniram e decidiram te aprovar. Você foi aprovado. Você faz, você fez um teste. Se eles responderam para a defensoria por ofício, você estava aprovado. Você sabe disso, que eles te aprovaram. A sua insatisfação é que você foi aprovada sem apresentar um trabalho de conclusão de curso e sem fazer uma banca. Não foi nem avaliado. Primeiro, não foi avaliado um TCC, que não existia. Eles falam que eles te avaliaram. Não existia. É essa. Se eu entrei com... Mas, peraí, se eu estou entrando aqui com um processo, porque estou entrando contra. E aí o juiz decide quem está certo e quem está errado. Só que o que eu estou te falando é que não tem nenhuma norma que obrigue ele vai fazer Não. Eles não têm isso, não dá exemplo. Então, não é... Diz assim, a gente avaliou. Então, por isso que eu falei para se você deseja que você passe por uma avaliação, só que isso não é obrigatório. Então, mas, peraí, eu quero uma pergunta. Você pesquisou, não é obrigatório ter um projeto de TCC para poder ser... Não é obrigatório ter uma banca que analisa... Não, projeto de TCC. Acho que você tinha um projeto. Não tinha. Eles deram nota, não existia um projeto de TCC. É isso que eu estou falando, desde o início não existia um projeto de TCC. Não existia um projeto de TCC. Não era que eles achavam que você tinha que fazer uma coisa mais simples? Não existia. Até aquele momento não existia um projeto de TCC. Então não tem como... Eles não têm que provar que TCC que é o... Qual o projeto que eles avaliaram? Então, se o curso, ele exige, primeiro se exige, se tem um projeto, para poder ser avaliado, fala, tudo bem, não tem a banca, não precisa ser avaliado pela banca. A dona eu queria realmente trazer para a banca assim como todos, tá? Mas quando eles jogaram a nota, não existia projeto. Existia uma luta minha pelo racismo de poder fazer um projeto que não deixava fazer, não existia. Então, por isso que eu digo que é o ponto principal é o projeto. O principal que eu entrei aqui, que eu não assumo, é o projeto. Não existia um projeto. E os áudios prova, e assim como eles não têm um projeto para agora. Isso foi feito de outubro depois. Isso daí foi feito depois. Eu vou pegar a resgatar os universidades aqui, coloco e enviar lá para você. Daí você está onde agora? Você na rua? Eu estou no meio da rua. Você quer ser acolhido ou não quer? Eu gostaria de voltar para o... Porque principalmente eu estou fazendo a faculdade, que eu estou fazendo a USP, eu gostaria de... Eu tenho o documento que prova que eu estou fazendo a USP. Eu posso te enviar por e-mail. Ou seja, desde o início que eu fazia USP, quando me jogaram no meio da rua, né, ali na Brigadeiro, né, a criança está lá em São Miguel Paulista. Então, assim, eu perdia também todo o tempo, né, indo, né, para lá e voltando pela distância. O outro lugar, dali do Caio Esperança, eles estavam querendo fazer a transferência minha aqui pro... Não, eu não queria sair, eu estava esperando para poder resolver, para poder vir aqui, para poder ir para Brigadeiro. Porque, inclusive, quando eu vim aqui, que falei com o último defensor, ele falou que iria, né, encontrar, estaria, né, resolvendo ali com a SMADES,
né? Porque tinha todos os problemas ali das SMADs, e para poder, né, resolver essa questão. Inclusive, eu não recebi essa resposta, porque eu não vim aqui, né? Mas eu não recebi essa resposta. Então, isso daí, desde as reclamações que começou com você, né, da Brigadeiro, para já ter resolvido. Porque eu saí, ou seja, eu respeitei todas as normas do local. Todas as normas do local. Eu acho que o que a gente vai ter que fazer, eu vou marcar uma reunião das SMARs, você pode ir também, para você ver o que eu vou falar, que eu falei, e daí a gente vê qual pode ser o encaminhamento do seu caso, pode ser? Ok. Pode Mas ser? assim, mas quando que essa reunião? Eu tô no meio da rua. Eu posso te prometer que é uma data que não depende só de mim. Eu vou escrever para as pessoas que eu tenho contato nas SMARs e dizer que eu preciso conversar urgente sobre o seu caso, e aí a gente senta na mesa e conversa e vê qual pode ser o encaminhamento. Posso encaminhar assim? Ok.